Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, seguidor, amigo, companheiro nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face, no Twitter e em outras redes sociais, bem-vindo, Deus abençoe. Você que tem orado por nós, por nosso ministério, a nossa gratidão pelo seu cuidado e a sua companhia. Hoje, nosso segundo às 18, eu vou tratar de um assunto que comentei rapidamente semana passada, quando falamos sobre tolerância e intolerância religiosa. Eu mencionei a purificação do templo operada, provocada por Jesus, e está registrado no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, versículo de número 13, quando a Bíblia diz que, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Em outras versões está escrito: vocês fizeram da casa do meu pai um covil ou um covil de salteadores. Ora, por que Jesus toma uma atitude tão drástica e o que isso tem a ver com a gente hoje, nos nossos dias? No que isso se assemelha? Se Jesus estivesse entre nós hoje, será que ele reagiria com alguma situação dentro do contexto da igreja como ele reagiu nessas circunstâncias? Você vai perceber que este episódio é um dos mais importantes da vida e do ministério do Senhor Jesus. Por exemplo, é depois desse episódio que Nicodemos é despertado para ir encontrar-se com Jesus. No capítulo 3, logo em seguida, Nicodemos chega falando: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus e que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando Nicodemos utiliza-se do pronome nós, ele não está fazendo menção apenas dele, convicção pessoal, mas o Sinédrio reconhecia uma autoridade acima da conhecida entre escribas e fariseus, uma autoridade que não era comum em Jesus. Então, o primeiro resultado desse impacto é que Nicodemos é atraído a Jesus e, consequentemente, o Sinédrio passa a conhecer a Jesus. O episódio também é muito importante, de tal forma que, a partir daí, o texto vai fazer menção que os sacerdotes e a liderança religiosa daqueles dias começam a observar a Jesus e começam a nutrir o desejo de matá-lo. Então veja que o episódio não foi um caso isolado, foi um caso muito sério e muito específico. Lá na frente, quando Jesus está sendo julgado, eles subornam pessoas que viram esta cena para dizerem que Jesus ameaçara derribar o templo, que era um elemento extremamente sagrado para os judeus. Jesus ameaçou derrubar o templo e levantá-lo em 3 dias, quando na verdade Jesus não estava falando daquele templo edificado por Herodes, daquele palácio de mármore branco. Na verdade, Jesus estava referindo-se à sua própria morte. Ele morreria e no 3º dia ressuscitaria. Então o episódio ganha repercussão, ganha eco durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. A questão é, por quê? Só porque ele virou mesas no templo? Só porque ele proibiu a venda de bois e de ovelhas no pátio do templo? O que estava em questão ali? O que estava em questão é o direito ou não de se comercializar algum produto em anexos
de um templo, porque eu já vi gente falando, uma igreja não pode ter lanchonete, uma igreja não pode ter praça de alimentação. Não é isso, não tem nada a ver. Não pode dentro do templo, não deve, não é ético, não é coerente. O ambiente é de celebração, mas não impede que nos anexos se tenha algum tipo de serviço para assistir à própria igreja. O que está em questão aqui vai muito além disso. Vamos compreender e vamos fazer uma aplicação rápida. Veja só, os judeus tinham algumas festas anuais. As três principais, conforme está registrado nos livros do Êxodo e nos livros de no livro de Deuteronômio, era a festa da Páscoa, que se comemorava no mês de abril, mês de Abibe. 50 dias depois, os judeus celebravam Pentecostes, e no final do ano, os judeus comemoravam tabernáculos. A Páscoa, a festa da Páscoa, no mês de abril, celebrava a saída do Egito, relembrava o grande livramento que o Senhor dera aos hebreus das garras do faraó e como o Senhor os conduziu pelo deserto sob proteção. A festa do Pentecostes, comemorada 50 dias depois, por isso o nome é Pentecostes, que literalmente é quinquagésimo, tá? Era a festa que celebrava o recebimento das tábuas da lei por Moisés no Monte Sinai, e coincidia, a festa de Pentecostes coincidia com o início da colheita do trigo. Era um período de muita ventania, por isso Atos 2 menciona que um vento forte entra no cenáculo, porque Nisan, correspondente ao nosso junho, era um mês de ventos muito fortes na região. E no mês de Tisri, que corresponde ao nosso outubro, a festa dos tabernáculos, quando os judeus deixavam as suas moradias e iam morar em tendas por 40 dias, relembrando os 40 anos que eles ficaram no deserto sem casa para morar, mas o Senhor cuidou deles com proteção, com braço forte e com provisão. É óbvio que os judeus tinham outras festas intermediárias, por exemplo, a Rosh Hashanah, que era a festa do Ano Novo. Os judeus comemoravam o Aseret Yemi Teshuvah, que era a festa dos 10 dias de perdão, os 10 primeiros dias do ano, era de jejum e perdão e reconciliação e tal. A festa do Yom Kippur, do Urim, do Tumim, a festa do Purim. Haviam festas diversas em Israel. Mas aqui especificamente, a razão pela qual Jesus provoca este estardalhaço, ele faz uma bagunça no templo aqui, ele vira a mesa, pega a zorrague. Qual era o caso? Preste atenção. O judeu, quando vinha para o dia da expiação, era a festa anual, todos os judeus eram obrigados a virem a Jerusalém no dia nacional da expiação. E todo judeu tinha que trazer a oferta do seu sacrifício, o cordeiro, o carneiro, o bezerro ou o pombo, e o perfil do animal também era estabelecido de acordo com a condição financeira de quem trazia o seu sacrifício. O que os sacerdotes fizeram nos dias de Jesus? Declararam que o animal que viesse da fazenda dos judeus não servia para o sacrifício, porque segundo aquele edito dos sacerdotes, os animais não eram purificados, não eram puros. Com isto, os sacerdotes estabeleceram que só seria aceito para o sacrifício, no dia da festa da expiação, animais comprados na área do templo. Olha aqui, olha a amada. Quando eles estabelecem essa regra, aí o que eles fazem? Se tornam grandes criadores de animais, grandes criadores de rebanhos, tá? E no dia da festa da expiação, os rebanhos vinham das fazendas dos sacerdotes para serem vendidos no pátio do templo, porque o judeu que veio para adorar a Deus das diversas regiões do mundo antigo tinham que comprar o animal lá que estava sendo vendido no pátio do templo. Não é só isso.
Havia uma moeda na época, essa moeda ainda é considerada a mais poderosa da história. Por quê? Ela fica 300 anos sem sofrer qualquer variação cambial. É chamada de tetradracma síria. Ninguém tinha acesso a essa moeda no mercado comum. Em Israel, só quem tinha o comando dessa moeda eram os sacerdotes. E os sacerdotes estabeleceram que o camarada que vinha das diversas partes do mundo antigo, os judeus, para adorar a Deus no dia da expiação no templo em Jerusalém, não podia trazer do seu rebanho, tinha que comprar na área do templo, portanto do rebanho dos sacerdotes. E além disso, não podia comprar com o denário, nem com a dracma, nem com a didracma, moeda corrente em Israel naqueles dias. Eles precisavam ir na casa de câmbio, que também era dos sacerdotes, e tinha que trocar a moeda que ele tinha por tetradracma síria. E depois ir ao local onde compraria o rebanho, ou o cordeiro, o novilho, ou o pombo, para vir oferecer sacrifício. Estava havendo uma exploração absurda, doentia, abusiva, no que se diz respeito a uma orientação divina, que era a expiação, bem como para que o povo oferecesse sacrifício. Esse é o 2:18. Não esqueça que nós estamos tratando de assuntos que vão nos orientando para uma vida cristã equilibrada e abençoada. Quando Jesus percebe essa monopolização, esse controle abusivo dos sacerdotes, vou repetir, o camarada vinha adorar, ele não podia trazer do rebanho dele, tinha que comprar no pátio do templo. Os sacerdotes, portanto, eram grandes criadores de rebanhos. Não podia usar a moeda corrente que ele tinha no bolso, tinha que ir na casa de câmbio, que também era no templo e também pertencia aos sacerdotes, trocar a sua moeda corrente pela tetradracma síria, para então comprar o rebanho, ou seja, o cordeiro, o novilho. Ou seja, estava havendo de fato uma profanação do templo e um abandono do valor da adoração. É por esta razão que Jesus faz esse movimento todo de purificação e causa revolta nos sacerdotes. A raiva dos sacerdotes é porque Jesus terminou de desmanchar ali uma movimentação de dinheiro violenta. Jesus quebrou um sistema comercial de adoração naqueles dias. Isso é muito grave, isso é muito sério. 2:18. Como é que se aplica isto nos nossos dias? Eu venho falando insistentemente, gente, repetidamente, sobre o evangelho de produto. Aquela ideia de oferecer o evangelho como mercadoria. E outro dia eu tive a oportunidade de dizer na igreja onde sou pastor, que para muitas pessoas a igreja é uma pizzaria, pastores são entregadores de pizza, e o Espírito Santo é um pizzaiolo. Você pede o sabor que você quiser e come. Não é nutritivo, mas mata a fome. O que está acontecendo com a igreja dos nossos dias, e que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, há uma venda de indulgências espirituais no contexto evangélico atual. Nós estamos a muito pouca distância de precisar um Martinho Lutero se mexer. Por quê? Porque nos dias de Lutero as indulgências davam ao indivíduo o direito de pecar com perdão antecipado, desde que ele tivesse ouro e terras para encher os cofres papais. O que está acontecendo conosco hoje? Estamos oferecendo o evangelho de produto, acreditando que temos o poder de liberar a bênção ou de reter a bênção. Mas Balaão ensina alguma coisa para esse perfil de falsos profetas. Como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você acredita. A Bíblia Sagrada não necessita de auxílio do pregador. É o pregador que necessita do auxílio da Bíblia Sagrada.
Nesse segundo às 18, fica aí esta mensagem para você. Não se deixe enganar por distorções teológicas, eclesiológicas, litúrgicas que sejam. Vigie, semeie na casa de Deus, honre o nome do Senhor, mas não aceite que a sua adoração seja condicionada ao que você pode pagar, porque Deus recebe a sua adoração, porque o seu coração está livre para adorá-lo. E eu concluo esse segundo às 18 com João 4:24. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus te abençoe, até o próximo segundo às 18. Compartilhe esse vídeo, comente com alguém, envie seu comentário para nós. Deus te abençoe, fica na graça.